dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de 3 salmos, né? Os 2 primeiros de Davi, o 64, o 65, e o 66 não sabe o autor para afirmar corretamente qual é. Mas o 64 e o 65, Davi diz que Deus escuta a oração, que o desejo dele está nas moradas do Altíssimo e pede a Deus que o livre de todos os seus inimigos. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente lê no Salmo 5,3, a primeira coisa que Davi fazia é apresentar a sua oração pela manhã. Diz: de manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. Nós temos que aprender a colocar a nossa vida diante do Senhor, a falar com Deus, colocar diante dele, a não sair de casa sem antes pedir a bênção do Pai Celestial, a não sair de casa sem abençoarmos o nosso dia, pedir a Deus, né, que abençoe e guarde o nosso dia. Isso é muito importante. Você, pai, você, mãe, abençoar os seus filhos, aquieta o seu coração, tira a ansiedade da sua vida, porque você não vai poder acrescentar 5 minutos no curso da sua vida. E eu quero te dizer mais, os seus filhos que você acha que é seu, são empréstimos de Deus. Tudo que você acha que tem não é seu. Nada do que está no teu poder você vai levar daqui. Nu você veio e nu você vai voltar. A vida dos filhos, o seu futuro, a sua caminhada aqui nessa terra depende de Deus. Jesus, em Mateus 6, leia Mateus 6 todo, ele nos ensina a entrarmos no nosso quarto em secreto, porque o Pai que escuta em secreto, ele vai nos escutar. Então nós temos que ter esse costume, orar mais, que o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus e temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho de Jesus Cristo, que toda oração que fizemos em nome de Jesus, ele vai ouvir. Agora, Deus responde no tempo dele. Nós não mandamos em Deus. Nós não devemos ser como mendigos espirituais, somente pedintes. Nós devemos agradecer mais e pedir menos. Então aprenda com o salmista Davi e aprenda com o maior de todos, Jesus Cristo. Eu quero dizer também que tem oração que Deus não vai responder. Ah, pastor, Deus responde toda oração? Não, ele responde se ele quiser. E quando a gente vê Jesus no Getsêmani, ele orou 3 vezes e o Pai não respondeu ele. E ele chegou à seguinte conclusão: então que seja feito como tu queres e não como eu quero. Há certas coisas na nossa vida que estão determinadas na palavra, que não adianta você pedir a Deus, ele não vai te responder. O que Jesus queria pedir ali não é para que Deus o livrasse da morte. Se você ler Mateus 16, ele sabia que viria para isso. João, quando olhou para ele, falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Em Mateus 16, ele falou para os seus discípulos: tudo aquilo que está escrito em Isaías 53 ao seu respeito ia se cumprir. É interessante que lá no Getsêmani ele diz: afasta de mim esse cálice. E não é da morte, é o cálice da expiação. É quando ele fosse levar sobre ele todos os pecados. Haveria um momento que Jesus nunca experimentou. E desde que o universo existe, ele nunca ficou separado do Pai. Presta atenção. Em Mateus capítulo 27, leia 27 todo. Vai chegar, ele vai dizer, a partir da hora sexta até a hora nona, fez-se trevas durante a terra. Jesus na cruz, meio-dia, hora sexta, escureceu tudo. 3 horas de trevas. Aquele era o momento que o meu e o seu pecado e do mundo inteiro vinha sobre ele. O Pai colocou ele na cruz. Leia Isaías 53, 10. Os nossos pecados estavam matando ele. Isaías 53, 5. E o que é a morte? A separação. Naquele momento que ele recebeu os pecados do mundo, trevas, ele disse: Eli, Eli, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Houve uma separação e ele morre. Esse era o cálice. Não era da morte física, mas era da separação, que é a verdadeira morte. Quando diz que Cristo experimentou a morte por nós,
Ele experimentou a verdadeira morte, que é a separação de Deus. E eu te pergunto por que Deus não respondeu ele no Getsemane. Davi e o salmista está dizendo que o Senhor escuta a oração. Agora, ele responde se quiser. E o pai não respondeu o filho naquele momento, porque ele teria que passar mais essa última etapa e a pior etapa, que seria ficar separado do pai durante 3 horas na cruz. E eu te pergunto por quê? Porque como que Jesus vai me socorrer e você, quando nós estávamos separados de Deus pelo nosso pecado? Se ele nunca soubesse o que é ser separado de Deus por causa do pecado, pois ele nunca teve pecado. Quando ele recebeu o meu e o seu pecado, ocorreu um rompimento, a morte. Em Efésios 2:1, leia, diz o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu e você éramos mortos vivos, separados de Deus. E leia Efésios 2, filhos do diabo, filhos da ira. E quando você falou, Jesus entra na minha vida, ele te ligou no Pai e te deu vida. E hoje, mesmo que essa casca sua, esse corpo externo morra, o que está dentro de você tem a vida eterna. Você não é essa casca. Essa casca é que cada dia ela morre um dia. Mas você está dentro dessa casca. A sua alma é você. E você hoje não é guiado por demônios. Você não é filho do diabo. Mas habita em você Deus. O Espírito de Deus te guia e testifica com o Pai que nós somos filhos de Deus. Jesus falou que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram Deus em espírito e em verdade. Então hoje eu estou conectado em Deus. Hoje eu posso ajoelhar no meu quarto em secreto. E Jesus falou: toda oração que você fizer em meu nome, Deus vai te escutar. Agora, a hora da resposta pode ser hoje, pode ser imediata, pode ser amanhã. Pode ser daqui a 20 anos. Pastor, meu Deus, 20 anos. Leia Gênesis, a história de Isaac. Em Gênesis, Abraão manda o seu servo buscar uma noiva para Isaac. Isaac casa aos 40 anos e a sua mulher é estéril. Olha só, Rebeca. E aos 60 anos ele vai ser pai. A Bíblia diz que pediu Isaac a Deus, orou a ele. 20 anos. E Deus respondeu aquela oração. O tempo de Deus não é o seu tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos. Para Deus, a nossa vida é como a neblina da manhã. Você já viu a neblina da manhã? Quando a gente viaja em região de montanha, de madrugada. Aí amanhece o dia, você vê aquela neblina. Passado um tempo, ela some. O sol bate e ela some. Assim é a nossa vida diante de Deus. Mas, mesmo esse Pai Todo-Poderoso, assentado no alto e sublime trono, que tem o seu Filho sentado à sua direita porque ele venceu, ele escuta a nossa oração, ele atende o nosso clamor. Hoje, Jesus Cristo tem toda a autoridade dada pelo Pai. Leia 1 Coríntios 15, leia Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada, Deus deu a ele toda a autoridade. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Aprende a orar. O seu nome é o último. Você tem que aprender a orar. Leia Jó 42. Jó orou pelos seus amigos da onça. Ali está mais para inimigo do que amigo. Mas Deus não mudou a sorte dos amigos dele, não. Mudou a sorte de Jó. Lógico, Deus aceitou a oração de Jó e não fez o que ia fazer com seus amigos da onça. Mas a sorte de quem foi mudada foi de Jó.
Aprende a agradecer mais e pedir menos. Aprende a orar pelas pessoas e não por você. E Deus acaba mudando a sua sorte. Deus acaba mudando o rumo da sua história. Então o salmista, no Salmo 66, 20, ele termina: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ele não rejeita a oração, mas ele é soberano e responde quando ele quiser. E muitas vezes Deus vai responder num estudo desse. Sabe por quê? Porque aqui é lido a palavra dele. E Deus fala através da sua palavra. Muitos cristãos querem ver a voz de Deus audível. Oh Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Quero ouvir a sua voz. Ele pode falar e fala. Mas 95% ele vai falar através da palavra. Muitas vezes você ora, Deus te responde na palavra. E você não quer a resposta que ele te deu. Esse é outro problema do ser humano. Ele ora a Deus, mas ele quer ouvir aquilo que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir um não. Ele não quer ouvir muda. Ele não quer ouvir abandone o pecado. Ele não quer ouvir seja um soldado de Cristo, abandone o pecado. Ele só quer ouvir vitória. Ele só quer ouvir dinheiro, bênção material. Esse evangelho da bênção material do dinheiro não vai te salvar. Mas o evangelho que muda. Leia 2 Coríntios 14, 1 e 2. A profecia através da palavra, ela vai te exortar, consolar e edificar. Que nesse dia você aprenda, a graça de Deus não está fechada para você. Nem para mim, nem para ninguém. Quem quiser, a graça dele alcança. Mas aquele que vive na prática do pecado, o hipócrita, esse não tem graça para ele. Em vez de graça, ele se torna um desgraçado. Leia Hebreus capítulo 6, verso 4. Ele vive na prática do pecado. Ele é um desgraçado. E se ele continuar assim, praticando, caçoando de Deus, brincando com Deus, a graça não vai alcançar ele mais. Leia Hebreus 6,4, leia Hebreus capítulo 10, 24 a 32, leia Provérbios 29, 1. Então, um conselho para você, não brinque com Deus. Não brinque. Muitos cristãos hoje estão na prática do pecado, caçoando de Deus. Eu quero dizer para você que o estupim dele é longo. Leia a história de Israel. Israel na promiscuidade, anos. Mas quando o estupim dele estourou, leia Jeremias 7, 14 a 18. Acabou. Falou para Jeremias, não ore mais por esse povo, porque eu não vou te escutar mais. Nó. Deus amaldiçoar alguém, sabe o que é? Ele ir embora dessa pessoa. Acabou. Aquilo que era luz vai virar 7 vezes mais trevas do que era antes de ser luz. Leia 1 Tessalonicenses 5,19. Apaga. Leia Efésios 4,30. Então aproveite esse estudo. Escute a voz de Deus. Não é a minha voz, eu não sou nada. A minha dependência é 100% dele. Mas se Deus usou uma mula para falar para o profeta Balaão, ele pode me usar para falar para você. Então eu digo para você nessa manhã, abandone o pecado. Volte para o culto doméstico, para a oração, para a comunhão. Marido, cumpra o seu papel de sacerdote. Esposa, seja a mulher que edifica a casa. Filho, obedeçam seus pais. Porque aquele que prometeu brevemente voltará e não vai tardar. A porta da graça está aberta hoje, mas quando ele voltar, ela vai ser fechada para nós. Acabou. Aqueles que estão no caminho estreito, sobe. Aqueles que estão no largo, na vaidade. Leia 1 Pedro capítulo 1. Lê lá, se eu não me engano é o verso 8, ou depois. Ele diz, segundo aquele que vos chamou é santo,
Sede santos, porque ele disse, sede santos, porque eu, o Senhor, escute a voz de Deus. Volte para o caminho estreito. Leia Mateus 7,13. Abandone a prática de pecado. Abandone a luxúria, a vaidade. Abandone o mundanismo, o culto ao corpo, ao dinheiro. Abandone isso. E vá para o caminho estreito. E vá servir aquele que deu a vida por você na cruz. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado para você e sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.